Um feliz sábado para você, um feliz sábado para o pastor Jefferson, que está nos assistindo, a todos os internautas que estão assistindo pela internet. Que Deus esteja com você aí também. A igreja de Fort Lauderdale está com este projeto. É um projeto que nasceu no coração dos anciãos desta igreja. Falaram conosco na semana passada, quando tivemos a coinonia com os casais. Depois da coinonia, os anciãos vieram até mim e falaram da ideia o desejo de lançarem para a igreja o projeto do estudo detalhado, especificado deste livro Eventos Finais. Esse livro é um livro compilado dos escritos de Ellen White, principalmente citações do livro Grande Conflito e muitas citações da meditação matinal com o título Maranata. Então são os dois livros mais usados, são o Grande Conflito e o Maranata. Mas tem citações praticamente de todos os outros livros também. É um livro que foi preparado para despertar a igreja para os últimos acontecimentos na história desta terra e preparar um povo para a volta de Jesus. Então, queridos, este livro será estudado nas quartas-feiras. Todas as quartas, às 8 horas, a igreja estará lendo. Por exemplo, no próximo encontro, que será quarta-feira, você deve estudar em casa o capítulo 1. Você leia, você grife, você sublinhe, você pinte o seu livro e você poderá então participar do estudo que vamos fazer, da revisão do estudo do capítulo 1 na quarta-feira, ok? Aqueles que não têm o livro Eventos Finais, falem com o primeiro ancião, irmão Itanel, para que você tenha o livro Eventos Finais. Você também pode e deve levar com você um convite para distribuir. Aqui está o convite. Eventos finais, guerras, catástrofes, fome, doenças e outras coisas que irão acontecer. Tudo isso vai acabar, os dias serão abreviados e Jesus voltará. Prepare-se. Quarta-feira, a partir do dia 14 de agosto, às 8 horas, Igreja Adventista, sétimo dia, Brazilian Temple. Então, queridos, você pode levar 2, 3 ou 5 ou 10 convites destes para dar para amigos seus, brasileiros que estão aí em toda esta grande Miami, em toda esta grande área da Flórida, convidando-os para que venham também participar do estudo que faremos a partir de quarta-feira que vem. Quarta-feira eu estarei com vocês. Na outra quarta-feira, pelo que o irmão Itanel disse, será o pastor Aldrovando. E assim, na possibilidade, quando estivermos aqui, vamos participar também. Todos podem receber, e antes de abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar neste momento. Oremos ao Senhor. Pai Santo, na Tua presença estamos, invocando a presença do Espírito Santo conosco, para que fale a Tua palavra, para que fale o Espírito Santo, para que nenhuma ideia humana prevaleça, somente aquilo que o Teu Santo Espírito inspirou Teus profetas a escreverem. Que o Senhor ilumine a Tua igreja no estudo da profecia, que com certeza trará um reavivamento. Prepara a Tua igreja, prepara o Teu povo. Volte logo, querido Jesus. Ilumina-nos neste momento ao abrirmos a Tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Nós sabemos que quando o livro de Daniel e Apocalipse, as profecias, forem compreendidas corretamente, haverá um grande reavivamento no meio do povo de Deus. Profecia traz reavivamento. Reavivamento sem o estudo da profecia pode passar rápido, pode diminuir rápido, mas um reavivamento produzido pelo estudo detalhado, com oração das profecias, vai conservar a sua vida aquecida, quente, e vai conservar você com este senso da urgência da volta de Jesus. O senso da urgência da volta de Jesus o fará viver diferente. Porque se nós achamos que Jesus vai demorar muito para voltar, naturalmente
vamos viver uma vida mais relaxada, mais tranquila, sem nos preocuparmos, porque afinal de contas, vai durar ou vai demorar muito tempo. Mas se o senso da volta de Jesus é de urgência, é de emergência, então, meu querido irmão, você vai se desligar dos sonhos da terra, você vai focar o céu, vai colocar o coração no céu, vai se desligar das atrações deste mundo e vai investir tudo o que puder no céu, colocando ali o seu tesouro, porque ali também estará o seu coração. Quanto mais sonhamos com o céu, mais desencantados ficamos com a terra. Quanto mais pensamos no céu, mais desiludidos com a terra ficamos. As coisas da terra perdem o poder de atração sobre você. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus, começando com Daniel capítulo 12 e o verso 4. Daniel capítulo 12, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e o verso 4. Os textos serão colocados no telão, mas por favor, todos os que têm Bíblia, busquem na sua Bíblia. E se você tiver uma caneta, vá grifando na sua Bíblia os textos que estará lendo e o link que existe entre esses textos do Antigo Testamento, de Daniel, e o Apocalipse, os livros do Novo Testamento. Você vai colocando o link entre eles, porque sabemos que o livro de Daniel e Apocalipse estão falando dos mesmos assuntos, dos mesmos temas, e deveriam ser estudados juntos. Aliás, a serva de Deus diz que Daniel e Apocalipse deveriam ser publicados como sendo um livro só, juntos, porque falam dos mesmos assuntos. O livro de Daniel é o livro fechado e o livro do Apocalipse é o livro aberto, é a revelação de Deus. Vamos então ler Daniel capítulo 12 e o verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. A profecia bíblica prediz que no tempo do fim haveria uma correria louca. Muitos correrão de uma parte para a outra. Será que isto está se cumprindo? Nunca a humanidade correu tanto. Nunca viajamos com tanta velocidade. O mundo ficou muito pequeno. Correm tanto e com tão pouco tempo para meditar e para estudar a palavra de Deus. Mas não fala somente da correria, fala também de uma explosão do conhecimento, e a ciência se multiplicará. Será que esta profecia relacionada à explosão do conhecimento também está se cumprindo? Falando das invenções modernas, tais como telefone, computadores, laptops, iPhone, iPod, iPad. E alguém me disse que também tem o iPin. Queridos, Deus está fazendo explodir o conhecimento e você tem na sua mão, à sua disposição, todas as bibliotecas do mundo. Hoje você não precisa comprar praticamente livros. Os livros do Espírito de Profecia você tem todos gratuitamente no seu iPhone. Só baixar, de graça. Você leva com você aonde for. Hoje, quando um pastor está pregando, ele tem que cuidar muito no que fala, porque os iPhones estão por aí, o smartphone está por aí, e a pessoa checa na hora. Quando você dá uma data, quando você cita um evento histórico, a pessoa checa na hora, e o pregador corre o risco de ser contestado, porque alguém pode se levantar e falar: não, você está errado, porque não é esta data, não é esta pessoa, isso não ocorreu desta forma. Porque você tem à sua disposição, na sua mão, num iPhone, num smartphone, o quê? Todas as bibliotecas do mundo, todas as informações, o conhecimento, a explosão do conhecimento. Mas, queridos, quando o profeta Daniel recebeu esta visão e escreveu o livro de Daniel, falando da explosão do conhecimento e da ciência, não está falando da ciência tecnológica, não está falando da ciência dos aviões e da televisão e do rádio e da televisão, não.
Daniel está falando da multiplicação da ciência da profecia, multiplicação do conhecimento profético. Será que isto também está se cumprindo hoje? Será que o conhecimento da profecia hoje, depois de 214 anos, vivendo no tempo do fim, porque todos sabemos pela profecia que o tempo do fim começou em 1798. O tempo do fim começou em 1798. De 1798 para 2013, já são cerca de 215 anos, vivendo no tempo do fim. Mas nós, então, estamos vivendo no fim do tempo do fim. É mais do que tempo do fim, é o fim do tempo do fim. E Daniel está falando que no tempo do fim o conhecimento da profecia se multiplicaria de uma forma assombrosa. Queridos, nenhuma outra geração do mundo no passado esteve tão preparada, em condições tão favoráveis para entender as profecias do que a nossa geração atual. Porque hoje nós temos à nossa disposição informações que não existiam no passado. Acesso às informações, principalmente aqui nos Estados Unidos. Estamos literalmente vivendo no fim do tempo do fim. Estamos vivendo nos últimos versos de Daniel capítulo 11. Eu quero ler para vocês um texto que tem na primeira página deste livro. Na primeira página deste livro, Eventos Finais, tem um texto aqui. A primeira página do capítulo 1, vamos estudar na quarta-feira o capítulo 1, mas eu quero ler para vocês este texto. Está no meio da página. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel, perceberam que ela foi específica? Específica. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Quando ela escreveu? 24 de novembro de 1904. 24 de novembro de 1904, a serva de Deus diz, as profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Ou seja, a profecia do capítulo 11 tem ligação com os nossos dias. Ela está apontando para o futuro e o acontecimento, o cumprimento dos versos finais do capítulo 11. Quando vocês estudam, quando nós estudamos profecia, percebemos que o capítulo 11 de Daniel é o livro que tem menos informações quando você busca informações. É a maior profecia do livro de Daniel, mas é o que tem menos informações, menos comentários sobre o capítulo 11. Pode pegar qualquer livro sobre profecia, você vai ver que o capítulo 11 é o menos estudado. Na faculdade de teologia, não pudemos estudar o capítulo 11. No mestrado, não pudemos estudar o capítulo 11. Não houve tempo. No doutorado também não pudemos estudar o capítulo 11. Não houve tempo. Por ser o mais difícil e o maior, a gente deixa para depois e falta tempo. E sempre está faltando tempo. Mas Deus falou através da sua serva que a profecia do capítulo 11 de Daniel, em 1904, estava atingindo quase o seu cumprimento final. E o tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, está precisamente sobre nós. Portanto, queridos, nos eventos finais que nós vamos estudar neste livro, vocês poderão ver alguns links, alguns pontos em que Deus relaciona versos do livro de Daniel com versos que estão no livro do Apocalipse, fazendo o link entre o tema estudado nos dois livros proféticos. Por exemplo, vamos ler agora o que está em Daniel capítulo 12, versos 1 a 4. Daniel capítulo 12, versos 1 até o verso 4. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos estes 4 versos. Verso 1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
Nós acreditamos que Miguel é um outro nome que se dá a Jesus. É o nome guerreiro de Jesus. Nome de guerra. Quando fala de Jesus Cristo em guerra, em batalha, usa o nome de Miguel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, aleluia por isso, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A Bíblia aqui no verso 3 está falando dos entendidos, que resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os entendidos aqui não são os cientistas do mundo, mas são os santos do Altíssimo que se dedicam a estudar as profecias, buscando um reavivamento para a sua vida e um reavivamento para a sua igreja, buscando preparar um povo para a volta de Jesus. Estes são os entendidos, segundo a profecia de Daniel, que resplandecerão, estes que ensinam a palavra de Deus aos outros. Nos eventos finais existe um link entre Daniel 11, 45, abra sua Bíblia em Daniel 11, verso 45, existe um link aqui com Apocalipse capítulo 17, verso 16, veja um link dos eventos finais. Nós vamos dar aqui uma visão geral dos eventos finais, uma visão geral. Não vamos nos deter especificamente em nenhum, mas vamos dar uma visão geral. Capítulo 11, verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. O rei do norte, de Daniel capítulo 11. Os pioneiros da igreja adventista acreditam, e nós acreditamos, que se aplica ao papado. O rei do norte. No tempo do fim, ele armará as tendas do seu palácio aonde? No monte santo. Entre o mar grande e o monte santo. Esta área que está hoje tomada ali por Israel e pela Palestina. Queridos, a profecia está dizendo que haverá isso, que acontecerá isso. E a profecia está dizendo na última frase do verso 45, mas virá o seu fim. Houve uma ferida mortal contra o papado em 1798, mas começou a ser curada. E será curada. Mas, queridos, a Bíblia está falando que haverá uma ferida mortal que não será curada, porque diz, virá o seu fim e não haverá quem o socorra. É o fim. É o basta de Deus. O link que a palavra de Deus faz deste verso 45 está lá em Apocalipse 17, verso 16. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17 e o verso 16. Eis aí o link. O livro de Daniel e a de Apocalipse deveriam ser encadernados, publicados como um só livro, porque falam dos mesmos assuntos. Capítulo 17, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Lá fala, e virá o seu fim, não haverá quem o socorra. Quem o socorre? E aqui diz o quê? Será colocada desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Destruição final do rei do norte. Mais ainda, queridos, no evento final, você vai encontrar também um link entre Daniel capítulo 12, verso 1 e Mateus capítulo 24. Voltemos então para Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos ler de novo o capítulo 12, verso 1 e depois vamos correr lá para Mateus 24. Capítulo 12 e o verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Angústia qual nunca houve. Quantas podem existir? Quantas angústias qual nunca houve podem existir? Uma. Nós não podemos falar que existiram 2 ou 3 angústias qual nunca houve. Não. Angústia qual nunca houve, só existe uma. E ela não aconteceu ainda. Está no futuro.
Daniel 12, o contexto é o tempo do fim. Este é o contexto de Daniel capítulo 12. Este é o contexto do final do capítulo 11 e o capítulo 12 inteiro. O contexto escatológico do fim, eventos finais. Agora você pode encontrar em Mateus capítulo 24 e os versos 21 e 22, a angústia qual nunca houve falada agora por Jesus. Jesus falando da angústia qual nunca houve. Mateus capítulo 24 e o verso 21 e 22. Mateus capítulo 24 e os versos 21 e 22. Vamos ler aqui. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus está falando de um outro assunto ou está falando do mesmo assunto de Daniel 12:1? É a mesma angústia qual nunca houve, desde o princípio do mundo, e nunca haverá tal angústia. Tão grande será esta angústia, que o que acontecerá? Aqui diz no capítulo 24 e o verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Será um tempo de angústia muito curto. Muito curto. Intensa angústia, mas curta. A angústia da Idade Média foi longa, de 1260 anos, mas suave. Agora será curta, mas intensa. E esta angústia qual nunca houve, vai ter início quando for estabelecida a abominação da desolação, o decreto dominical. A angústia qual nunca houve, jamais haverá, começa com o decreto dominical. Muitos não creem que esta nação vai abolir suas leis, mudar a sua constituição e ligar igreja e Estado e usar as leis do Estado para impor doutrinas religiosas, para impor um dia sagrado compulsoriamente, enforçando esta lei para que todos descansem e santifiquem o domingo. Muitos não acreditam que isso vai acontecer. Mas nós, adventistas do sétimo dia, cremos na palavra de Deus que isto vai acontecer. Na Bíblia é chamado de o sinal da besta. Na Bíblia também existe o selo do Deus vivo. E nós, como filhos de Deus, entendemos que o selo do Deus vivo é o Santo Sábado, o sétimo dia da semana. E nós entendemos que o sinal da besta é um sinal de autoridade colocado no lugar do sinal de Deus, um outro dia. O sábado está ali espremidinho entre 2 dias falsos de adoração. O sábado está espremido entre 2 dias falsos de adoração. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, santificando a sexta-feira. E o cristianismo, a maior religião do mundo, santificando o domingo. Mas no meio do primeiro dia da semana e o 6º dia da semana, está ali o 7º. No meio de 2 dias falsos de adoração, está o verdadeiro dia sagrado, o selo do Deus vivo, que veio do jardim do Éden, e que será a pedra de toque. É a linha divisória entre os que adoram a Deus e os que adoram o poder humano, o anticristo, guardando mandamentos que são tradições humanas. Queridos, aqui existe um link entre Daniel capítulo 11, verso 31, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 11, verso 31, vamos ler aqui sobre a instituição da abominação da desolação, o estabelecimento da abominação desoladora dos últimos dias. Daniel 11, 31, falando do rei do norte, está falando aqui no verso 31, sairão a ele, ao rei do norte, ao poder papal, uns braços. Que braços sairão neste rei do norte? Uns braços que profanarão o santuário. O rei do norte usará os braços do poder político. No livro Grande Conflito diz que estes braços são os braços do poder político, para instituir leis contra os que guardam os mandamentos de Deus, para instituir leis que destroem a lei de Deus da terra, que anularão o nome de Deus. Pela Bíblia nós sabemos que os 10 mandamentos são um reflexo do santo caráter de Deus. Quando a lei de Deus for abolida na terra, Deus estará sendo abolido da terra. Por isso diz que usará os braços para profanar o
santuário, porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, estavam no santíssimo do santuário da terra e está no santíssimo do santuário do céu. Em Apocalipse 11:19 diz que o céu foi aberto e João viu a arca do concerto no céu. Lá é original. Os 10 mandamentos originais estão no céu, no santíssimo. Queridos, o mais sagrado do santuário era o lugar santíssimo. E o mais sagrado que existia no santíssimo era a santa lei de Deus, com Shekinah em cima, a glória de Deus brilhando em cima. Quando a lei de Deus for abolida na face da terra, Deus estará abolido da face da terra. Profanaram o santuário. Por isso diz que o rei do norte, verso 31, sairá a ele uns braços que profanará o quê? O santuário, anulando a lei de Deus e estabelecendo abominação desoladora. Continue o verso 31. Profanará o santuário e a fortaleza, tirarão o contínuo sacrifício, a intercessão contínua de Jesus, e estabelecerão no seu lugar o quê? A abominação desoladora dos últimos dias. Não é outra coisa senão o decreto dominical. Pode haver uma abominação mais abominável aos olhos de Deus do que anular a lei de Deus na terra? Não pode haver. Não existe abominação maior do que esta. Também Daniel capítulo 12, verso 11, fala do estabelecimento da abominação desoladora dos últimos dias. Daniel capítulo 12, verso 11. E desde o tempo em que o contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Queridos, a intercessão contínua de Jesus será anulada, a lei será anulada e vai ser colocada no seu lugar um sinal de autoridade, de submissão, de domínio sobre o mundo. Porque o papado com mãos de ferro dominará o mundo e todos se ajoelharão. E o sinal público da submissão é a santificação do domingo, a abominação desoladora dos últimos dias. Mas qual é a prova bíblica de que a abominação da desoladora está ligada a Roma? Jesus falou que a abominação desoladora tem a ver com Roma. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 15. Mateus capítulo 24, verso 15. Anote estes textos que nós estamos mencionando. Anote as páginas do livro O Grande Conflito que vamos dar agora. Porque esse é o link entre a abominação desoladora de Daniel com a abominação desoladora do tempo do fim. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel. Jesus está sendo claro aqui. Jesus está dizendo, eu estou falando de um assunto que Daniel falou. E eu estou falando da abominação desoladora que Daniel falou. Agora preste atenção como Jesus interpretou. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Jesus estava falando do cerco de Jerusalém pelo exército romano. Quando Roma cercou Jerusalém e plantou ali o seu estandarte idolátrico, a bandeira de Roma foi plantada em Terra Santa. Cumpriu-se a profecia de Daniel, interpretada por Jesus. A abominação da desolação foi plantada ao redor de Jerusalém, onde estava o povo de Deus. Mas o cerco foi retirado. E quando o cerco foi retirado, o povo de Deus fugiu. E quando o cerco voltou, o povo de Deus não estava mais dentro de Jerusalém. Quando Jerusalém foi destruída, mais de 1 milhão de judeus morreram. Mas nenhum cristão morreu. Porque eles atenderam o que Jesus falou. Fujam! Quando perceberem que Jerusalém está cercada, quando perceberem a abominação da desolação em torno de Jerusalém, fujam! E eles fugiram. Agora, Ellen White, a serva de Deus, pega esse texto de Daniel e esta interpretação dada por Jesus, mostrando que a abominação da desolação tem que ver com Roma. Primeiro Roma imperial, pagã, mas depois com Roma papal. E então ela faz este link. Ellen White, dirigida pelo Espírito Santo, faz o link. Agora anote agora o texto de Maior Discurso de Cristo, página 105. No livro Maior Discurso de Cristo, página 105, diz assim:
Esta profecia, da qual Jesus falou em Apocalipse 24:15, aplicava-se ao exército romano, cercando Jerusalém e plantando ali o estandarte idolátrico romano. Mas esta profecia, diz Deus, através do maior discurso de Cristo, tem dupla significação, tem duplo sentido. Também está apontando para uma perseguição maior no tempo do fim, quando o povo de Deus será novamente perseguido. Roma cercou o povo de Deus na destruição de Jerusalém. Roma vai cercar o povo de Deus de novo. Uma vez mais o povo de Deus será cercado por Roma. Uma vez mais a abominação da desolação. Naquele tempo, a bandeira romana plantada em Terra Santa foi o sinal. Agora, o sinal do estandarte idolátrico romano chama-se domingo. Este é o sinal do estandarte idolátrico romano que será plantado no meio da cristandade mundial dos últimos dias. E quando este estandarte for plantado no meio da cristandade e todos submissos se ajoelharem diante do poder papal, é hora de fugir. É hora de deixar as cidades. Este é o sinal. Fujam, não fiquem. Queridos, no livro Grande Conflito, página 25. No livro Grande Conflito, página 26. E na página 36. Nessas três páginas, 25, 26 e 36, Deus fala, esta profecia que se cumpriu com Roma pagã, Roma imperial cercando Jerusalém, vai se cumprir de novo no tempo do fim. A abominação desoladora dos dias de Jesus, interpretada por Jesus, vai ser novamente cumprida no tempo do fim, quando o povo de Deus for perseguido. O selo do Deus vivo será colocado na testa daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. O povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus está se preparando para este dia. Hoje, meu querido irmão, não tem ninguém sendo selado pelo selo do Deus vivo, nem sendo selado pelo sinal da besta. Por quê? O decreto dominical ainda não saiu. Milhares e milhões de pessoas sinceras que guardam o domingo, eles estão seguindo a pequenina luz que tem, e Deus aceita a sinceridade destas pessoas. No livro Grande Conflito, Deus fala que a maior parte dos filhos sinceros de Deus que vão se salvar, a maioria dos que vão se salvar, ainda estão presentes em Babilônia. Pessoas sinceras. Mas vai chegar um momento em que cada pessoa na face da terra terá que fazer uma decisão inteligente. Uma decisão inteligente e com conhecimento de que lado devem ficar. Se ao lado do selo do Deus vivo ou se ao lado do sinal da besta. Todos terão que fazer uma decisão. E Deus ainda fala que quando uma grande multidão dos que pertencem à igreja adventista estarão saindo da igreja adventista, se unindo aos guardadores do domingo e submetendo-se a Roma, milhões que estão lá em Babilônia hoje estarão saindo, ouvindo o clamor, sai dela povo meu, e se unindo aos que guardam os mandamentos de Deus. Então haverá um só povo, um só rebanho e um só pastor. Queridos, em Daniel capítulo 11, verso 44, fala que os rumores do Oriente são as únicas coisas que vão fazer o rei do Norte tremer. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11, verso 44. A única coisa que faz, em toda a visão do capítulo 11, a única coisa que fez com que o rei do Norte tremesse, foram os rumores do Oriente. Vocês se lembram que em 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na frente da igreja de Wittenberg, na Alemanha, isto tremeu Roma, fez tremer os alicerces de Roma. A Alemanha se tornou protestante. Não eram algumas pessoas, não era uma igreja, era um país inteiro se tornando protestante. A Inglaterra se tornou protestante. Tchecoslováquia se tornou protestante. A Boêmia se tornou protestante. E foi se espalhando como fogo na Europa. Isso abalou os alicerces de Roma. Então eles criaram uma sociedade. Isso foi em 1517.
criaram uma sociedade em 1540, chamada Sociedade dos Jesuítas, para destruir os protestantes. Para o bom entendedor, uma palavra: basta. Chegou o momento em que o mundo tentará destruir o protestantismo, que já não está protestando contra nada. Mas Deus tem um povo na terra que protesta, que obedece os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Aqui diz em Daniel 11:44, os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. O que vai espantar e fazer tremer o rei do Norte? Os rumores do Oriente e do Norte. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Aqui estão os rumores do Oriente. Existe um povo na terra, existe um pelotão de elite espiritual, chamada de 144 mil, que ousam pregar as 3 mensagens angélicas. 3 mensagens angélicas que estão esquecidas. 3 mensagens angélicas que um dia a igreja teve como logo da igreja, os 3 anjos. Existe um povo na igreja remanescente, que nunca vai sair da igreja remanescente. A Bíblia o chama de 144 mil. Eles têm a ousadia de pregar o alto clamor e fazer tremer os rumores do Oriente, e farão com que o rei do Norte se espante. Tal é o poder desta mensagem. Apocalipse 18, verso 1 a 4. Apocalipse 18, versos 1 a 4. Aqui lemos: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus precisou somente de 12 discípulos ungidos pelo Espírito Santo para revolucionar o mundo. Agora, no tempo do fim, Jesus precisa somente de 144 mil discípulos batizados pelo Espírito Santo para revolucionar o mundo. Toda a terra será iluminada pela glória de Jesus, através da mensagem pregada por este grupo de elite, os 144 mil, mencionados em Apocalipse capítulo 14. E aqui diz o verso 2 em diante: e clamou fortemente com grande voz, dizendo, uma mensagem específica. Há pessoas que dizem, não, mas a igreja adventista precisa pregar mais sobre a graça, sobre a paz, sobre o amor, sobre isso. Lógico que a igreja adventista tem que pregar sobre tudo isso. Por isso existem 28 doutrinas fundamentais. Mas, queridos, embora tenhamos que pregar as 28 doutrinas, não esqueça que a igreja adventista surgiu no mundo para pregar uma mensagem. As 3 mensagens angélicas. A mensagem dos 3 anjos. Primeiro pregamos esta, depois as outras. Porque as outras, muitos pregam. Mas esta, se vocês não pregarem, se nós não pregarmos, Deus terá que despertar pedras para pregar. Porque somente nós temos esta mensagem. E é uma mensagem impopular. É uma mensagem que é uma linha divisória. Quando você prega, você faz amigos e inimigos. Porque ou a pessoa abraça ou rejeita. A amizade não continua a mesma. Porque são mensagens duras. A mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. E é esta mensagem que vai abalar o mundo. O alto clamor, diz aqui no capítulo 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios. E coito de todo espírito imundo. E coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E o verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Milhões que estão em Babilônia sairão, porque são milhões de homens e mulheres sinceros, que vivem a luz que têm. Pessoas reavivadas. Na lição da escola sabatina eu estava comentando que é mais fácil aquele que tem uma pequenina luz ser reavivado
do que aquele que tem uma luz tão grande como a igreja adventista tem. Por quê? O reavivamento só acontece como resultado do arrependimento e da confissão dos pecados. A igreja que tem mais luz é a igreja adventista do sétimo dia. Mas a igreja que mais pratica pecados conhecidos também é a igreja adventista do sétimo dia. Somos nós. Mas e os outros? Os outros estão praticando pecados que nem sabem que são pecados. Eles não têm conhecimento. E Deus aceita a sinceridade deste povo. Mas nós estamos vivendo na prática de pecados conhecidos. Isso entrava o reavivamento da igreja. Isso impede o derramamento do Espírito Santo. Porque Deus não tolera que um povo que tem a luz tão grande, uma luz progressiva acumulada através do Antigo, do Novo Testamento, mais os 60 livros do Espírito Profecia. E este povo queira viver como o mundo está vivendo, comendo como o povo do mundo come, se veste como o povo do mundo se veste, assiste os mesmos programas na televisão. Sábado à noite, vão para uma locadora, um blockbuster, e alugam os mesmos filmes. Queridos, Deus vai exigir de nós de acordo com a luz que nós temos. E o reavivamento virá. Virá. A sacudidura virá. Por isso Deus diz que milhões não, ela não fala milhões, mas uma grande multidão daqueles que uma vez acreditaram na mensagem do terceiro anjo, sairão das fileiras de Deus e passarão para as fileiras do inimigo e se tornarão os piores inimigos do povo de Deus. Porque não viveram a luz que possuíam. Este é o rumor do Oriente que vai abalar o mundo, iluminar o mundo. Os eventos finais criam um link entre Daniel capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia de novo em Daniel capítulo 12, verso 1. Existe tanta coisa, meus queridos, em Daniel capítulo 12, verso 1. Por isso estamos lendo de novo capítulo 12, verso 1. Olha o link que a Bíblia faz entre Daniel capítulo 12, verso 1 e Apocalipse capítulo 8. Daniel capítulo 12, verso 1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ellen White pega esta frase de Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. E ela diz, ele se levanta para fechar a porta da graça. Daniel capítulo 12, 1 é uma indicação, é uma profecia apontando para o fechamento da porta da graça. Quando Miguel, o grande príncipe, vai se levantar e vai tomar um incensário de ouro. Agora vá lá para Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, onde Miguel, o grande príncipe, chamado aqui de o anjo do concerto. O anjo do concerto é o Miguel, o grande príncipe. Apocalipse capítulo 8, verso 3, 4 e 5. Apocalipse capítulo 8, versos 3, 4 e 5. O espírito de profecia. No livro Primeiros Escritos, página 279. Anote isto. Primeiros Escritos, página 279, explica que Apocalipse 8, verso 3, 4 e 5 é o fechamento da porta da graça. Primeiros Escritos, página 279. Vamos ler. Verso 3 em diante. Veio outro anjo e se pôs junto ao altar. Esse outro anjo é Jesus, o anjo do concerto. Tendo um incensário de ouro. Só o sumo sacerdote tinha incensário de ouro. É Jesus quem tem o incensário de ouro no santuário do céu. E foi-lhe dado muito incenso para pôr junto com as orações de todos os santos. Será a última grande intercessão feita por Jesus. Quando a porta da graça estiver para se fechar, Jesus olha e vê que existe uma multidão que ainda não foi selada pelo selo do Deus vivo. E Jesus diz, Pai, por favor, Pai, espera um pouco mais. Veja quantos milhões ainda não foram selados. E então, os anjos ainda retêm os 4 ventos. E um anjo sai com um tinteiro, fazendo o assinalamento. E então, depois que todos são selados pelo selo do Deus vivo, o anjo volta e diz, está feita a obra. Então, queridos, o verso 4 e 5, leia agora o verso 4 e 5. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Verso 5, e o anjo, que é Jesus, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra
e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. No livro Primeiros Escritos, página 279, Deus fala através da sua serva. E Jesus Cristo pegou o incensário, levantou e lançou sobre a terra. E disse, está feito. O imundo continue sendo imundo e o santo continue a se santificar. Não há mais graça. Vejam o link que Deus faz entre Daniel capítulo 12, verso 1, o levantar-se Miguel, com Apocalipse 8, verso 3, 4 e 5. Eventos finais. Mas tem mais. Deus ainda faz um link entre a ressurreição de Daniel 12 e a ressurreição de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e o verso 2. Daniel capítulo 12 e o verso 2. Uma vez conversando com um pastor hispano, amigo meu, ele disse, pastor Samuel, eu proibi aquele pregador de pregar na minha igreja, ele não prega mais lá. Eu disse, por quê? O que ele pregou lá? Ele veio lá com uma pregação estranha, falando que vai ter uma ressurreição de adventistas, uma ressurreição antes da volta de Jesus. Eu disse, para por aí mesmo e você não prega mais aqui. E eu olhei nos olhos dele e perguntei, você não crê nisso não? Ele arregalou os olhos. Não me diga que você também acredita nisso. Lógico que eu acredito. Lógico que eu acredito. Como é que eu não vou acreditar? Está na Bíblia, está no grande conflito. Antes da volta de Jesus, irmãos, haverá uma ressurreição especial. Não geral, uma ressurreição especial, composta de ímpios e justos. Ímpios, aqueles que crucificaram Jesus, mais os piores e os mais acérrimos inimigos da verdade, diz o grande conflito. E quem são os justos que ressuscitarão? Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Essa é a expressão que está lá. Morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Eles ressuscitarão glorificados antes da volta de Jesus. Eles verão a lei de Deus estampada no céu. Eles ouvirão a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Então Jesus voltará. E então haverá a ressurreição geral de todos os salvos. Mas há uma ressurreição especial. E Ellen White faz o link de Daniel capítulo 12, verso 2 com Apocalipse 1, 7. Leia agora capítulo 12 de Daniel, verso 2. Está aqui. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ressurreição especial. Não é de todos, mas de muitos. Santos e ímpios ressuscitam. E agora ela faz um link deste texto com Apocalipse 1, 7. Livro Grande Conflito. Capítulo 1, verso 7 de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Como aqueles que mataram Jesus na cruz verão Jesus vindo nas nuvens com poder e glória? Porque Jesus falou diante de Caifás, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. E o sumo sacerdote rasgou a veste. Mas Jesus disse, vocês vão me ver vindo. Como é que vão ver se eles estão mortos? Vão ressuscitar? Antes da volta de Jesus, eles vão ver, eles vão assistir à volta, para saber quem foi aquele que eles mataram. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse 1, 7, e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Mas todos os que morreram crendo na volta de Jesus, guardando os mandamentos de Deus, sonhando em assistir em vida à volta de Jesus, eles verão a volta de Jesus. Deus não vai tirar esse gosto, Jesus não vai tirar este pirulito da boca dos seus filhos. Ah, você está morrendo, mas sonhava em ver a volta de Jesus? Pois você vai ver, porque você vai ressuscitar glorificado, e você vai assistir, você vai ver aquela nuvenzinha do tamanho de uma mão, que vem crescendo, crescendo, crescendo. É a glória do nosso Senhor Jesus, rodeado pelos santos anjos. Queridos, nós vamos ver a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que morrerem agora, morreram ontem, os que estão morrendo na fé da mensagem do terceiro anjo, participarão. E serão também um grupo de apoio, de ânimo espiritual para os perseguidos, sentenciados à morte.
O povo de Deus, depois que a porta da graça se fechar, estará sendo sentenciado à morte. Estarão vivendo à vista de um Deus santo sem intercessor no céu. Queridos, mas eles não estão sozinhos. Existe um grupo de apoio. Existe um grupo chamado 144 mil, que são líderes espirituais. Mas existe também um grupo glorificado que ressuscita. Pode imaginar este grupo de seres glorificados, ressuscitados, chegando até você, sendo perseguidos, sentenciado à morte, e eles chegam até você e dizem: ânimo, meu irmão, um pouquinho mais e o que há de vir virá. Jesus voltará. Veja, eu já estou glorificado. Você também será glorificado logo mais na volta de Jesus. Não desanime, fique firme. Assim como os discípulos foram animados pelos anjos, e foram animados por aquela multidão que ressuscitou com Jesus, lembram vocês? Com aquela multidão que ressuscitou com Jesus, e eles animaram os discípulos desanimados, decepcionados pela morte de Jesus. Assim também, esta multidão de salvos glorificados, que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles serão um apoio espiritual para os perseguidos e sentenciados filhos de Deus. E o que há de vir? Virá, e não tardará. Jesus nos conforta com os eventos finais. Jesus fortalece a nossa fé com os eventos finais. E quando o povo de Deus entender as profecias da forma como devem ser entendidas, haverá um grande reavivamento no meio do povo de Deus. E esse reavivamento chegou. Agora é a hora. Você está sendo convocado por Deus para estudar, com oração, com meditação, os eventos finais. E se preparar para estar em pé na presença do Filho do Homem. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Volte logo, querido Jesus. Querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo, humildemente queremos colocar na Tua presença esta congregação, com os anciãos, os membros, o pastor que está por vir. Colocamos todos nas Tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo venha inflamar esta igreja com o fogo do Espírito Santo, esse fogo que desce do céu e que queima a escória do pecado que existe na nossa vida. Pai eterno, liberta o Teu povo dos pecados conhecidos e acariciados, produzindo um reavivamento, uma reforma no Teu povo. Querido Jesus, volte logo nos buscar. O nosso sonho é o céu. Nosso sonho é Te ver face a face e viver na presença da glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.